quando você faz muitas provas, você vai se deparar com o conteúdo quase inteiro. Uhum. Formas diferentes de perguntar, forma diferente de cobrar o assunto, e isso ajuda muito a você treinar, por exemplo, o conteúdo bruto. Porque se você tem o conteúdo bruto dominado, na hora da prova é menor a chance de você errar por alguma besteira. Então seja muito bem-vindo ao Muito podcast obrigado, Resumove. é um prazer te conhecer, eu sempre te admirei muito. Ah, eu fico muito feliz, que bom. E me conte então como foi o caminho para passar medicina. Tá, foi assim, hã, eu terminei o ensino médio em 2015, fiquei mais ou menos 2 anos aí parado fazendo outras coisas. 2018 eu voltei a estudar no cursinho mesmo, certo? 2018, 2019 foram anos de cursinho. Inclusive 2019 eu caí naquele erro de fazer cursinho integral, né, que você tem aula o dia inteiro e quase não tem tempo para estudar sozinho. 2020 veio a pandemia. Eu não estudei muito durante a pandemia, que também foi um erro meu, que eu acho que eu poderia ter aproveitado bem mais esse tempo. E 2021, 2022 foram os anos que eu estudei mais, sendo que em 2022 eu efetivamente fui sniper, né? E segui. Como eu já estava em fase 3 assim, para muitas matérias, o máximo que eu fiz foi pegar as dicas das lives e fazer bastante prova. Perfeito. Então essa foi a trajetória aí com altos e baixos, como muitas vezes tem, e nos últimos anos mais foco em prova para conseguir passar. Uhum. Altos e baixos? Altos e baixos eu digo assim, de você não estudar em 2020, Ah, sim. aí depois retomar. Uhum. E o que você considera assim que foi importante para passar? Inclusive você passou onde? Conta pra gente. Eu passei na Universidade Federal do Maranhão, aqui da minha cidade, Imperatriz. Aqui no estado a gente tem três campos da UFMA com cursos de medicina. O campus de São Luís, o campus de Imperatriz e o campus de Pinheiros. Eu passei aqui no de Imperatriz, que é, acho que o segundo melhor do estado, ficando atrás aí só da capital São Luís. O que é mais importante para a trajetória? Olha, eu acho que foi não desistir, porque eu fiquei um longo Uhum. tempo nisso e teve ano, teve um ano que eu quase chutei o pau da barraca e deixei tudo para lá. Que foi justamente o ano de 2021, né? Que eu te falei que foi um ano que eu estudei bastante. Eu tava assim com alta expectativa para a prova do Enem desse ano de 2021. E depois que eu saí da prova, não foi assim bem uma prova que não fluiu muito tanto quanto eu queria que fluísse. Aí eu já tava com aquela desconfiança alta de que não ia dar. E eu fiquei assim tão frustrado que eu quase desisti de medicina. O fato de eu não ter desistido foi porque eu fiz um vestibular da UFT, né, vestibular tradicional mesmo, e eu quase passei nesse vestibular. Eu fiquei com uma pontuação muito boa, quase entrei para os suplentes, e foi a primeira vez que eu bati na trave. E assim, eu sei que para algumas pessoas não é legal bater na trave, porque tem gente, eu quase passei. Mas para mim foi, meu Deus, eu quase passei, sabe? Então, isso para mim me revigorou para eu continuar a estudar. E aí, então, você tem, assim, por exemplo, umas dicas do que você achou mais importante nesse ano que você passou a usar? O que você acha? Teve, por exemplo, para Olha, quem está começando, para quem está estudando agora? olha, tem algumas coisas que eu consigo dizer sim. A primeira delas que eu consigo dizer é que 2022 foi um dos melhores anos que eu tive para mim mesmo, sabe? Porque quem tá no período do vestibular costuma ter muita pressa para passar. E assim, eu também tava com pressa, viu? Mas eu uma coisa que eu até vi outros aprovados falando, que eu assisti várias entrevistas, é que muita gente disse que o ano que eles passaram foi um ano mais tranquilo para eles. E esse também foi para mim um ano mais tranquilo.
foi um ano que eu também estava bastante focado nos estudos, sabe? E eu estava com aquela garra de eu vou conseguir esse ano. Porque como eu já tinha estudado bastante nos anos anteriores, mesmo que pelo método tradicional de estudo, eu tinha obtido bastante conhecimento. Eu só precisava dar um jeito assim de treinar esse conhecimento para ter uma ótima performance na prova. E que foi aí que eu comecei a fazer as provas, né? Então eu fiz bastante prova do Enem. Eu já tinha feito algumas provas do Enem nos anos anteriores, só que eu fiz bem mais provas esse ano. Então, por exemplo, eu fiz do Enem, eu peguei desde a aplicação de 2010 até a mais recente, a normal. E do PPL, eu peguei de 2015 até a mais recente. Não peguei anteriores do PPL porque eu não estava conseguindo encontrar resolução comentada na internet. Então, se eu ficasse em dúvida em alguma questão, complicado, né? Porque eu não tinha, por exemplo, acesso a professores aqui, estava estudando só em casa, às vezes era complicado. E fiz muitas provas dos vestibulares de São Paulo, né? Que é o que todo mundo fala bastante lá no Sniper, para a gente elevar o nível. E de fato eu Uhum. fiz isso mesmo, né? Fiz muita prova, por exemplo, por exemplo, todas as provas, eu fiz algumas provas da UBMAP, de biologia. Nossa, eu fiz um tantão de prova de biologia, depois que eu entendi também a importância de biologia, porque biologia normalmente é uma matéria que o pessoal acerta mais, né? Então é bom você ir com aquela mentalidade de fechar. Fiz Uhum. muita prova de biologia, fiz, por exemplo, FAMERP, FAMEMA, FUVEST, fiz várias provas da FUVEST, UERJ, fiz muitas provas da UERJ. Hum, sempre que é para lembrar assim, eu não lembro tudo. Mas foi muita prova. Eu tenho até o caderninho. Tenho até o caderninho ali com as provas anotadas bem organizadinho. E você acha que foi útil fazer essas provas pensando no Enem? Foi, foi. Tem coisa que cai nessas provas que não caíram no Enem? Tem. Eu não posso dizer assim, tudo que você vai encontrar lá vai estar no Enem. Mas eu acho que é bom você, como você quer passar num curso muito concorrido, é bom você estudar quase tudo de conteúdo. E nas provas ali, quando você faz muitas provas, você vai se deparar com o conteúdo quase inteiro. Uhum. Formas diferentes de perguntar, forma diferente de cobrar o assunto. E isso ajuda muito a você treinar, por exemplo, o conteúdo bruto. Porque se você tem o conteúdo bruto dominado, na hora da prova, é menor a chance de você errar por alguma besteira. A gente sabe que o Enem tem um pezinho ali na parte da interpretação, que às vezes pode fazer até alunos que sabem o conteúdo errar. Só que aí, se você errar, pelo menos você errou por interpretação e não pela falta de conteúdo. É uma parte assim um pouco polêmica do Enem, mas é o que é o que tá tendo, né? Sim, dançar conforme a música. Uhum. Tá, e aí foi então tranquilidade, importância de provas. Eu fiz esse ano, por exemplo, eu também fiz alguns simulados também. Assim, eu simulava, por exemplo, as provas do Enem, né? Algumas provas mais antigas que eu ainda não tinha feito, eu pegava como simulado também. Fazia tanto para estudar para a prova como simulado. Também peguei alguns simulados, como por exemplo do SAIS e do Bernoulli. Só que conforme eu ia me aproximando da prova, eu sentia que, por exemplo, eu aprendia mais fazendo provas de vestibulares tradicionais. Quando a gente fala de aprender mesmo, sabe? Para você treinar a estratégia de prova não tem jeito, é o simulado. Mas eu achei as provas dos vestibulares muito bem formuladas, sabe? Muito bem formuladas, questões muito bem feitas, e que quando você faz e quando você consegue, por exemplo, alguém para corrigir com você, como no YouTube tem bastante, eu usei bastante o YouTube para isso, você consegue absorver muita coisa. Sim. E o que mais, assim, que foi importante? Parte dessa tranquilidade que eu te falei vem também do fato de que eu coloquei na cabeça que eu ia até eu conseguir, né?
porque é justamente a pressa que acaba, às vezes, deixando os estudos muito mais pesados. E o estudo ficou mais leve esse ano, né? Eu fiquei assim mais tranquilo no geral e ter essa mentalidade aqui é porque eu já vim até aqui, né? Eu já aprendi tanta coisa, eu já passei por tanta coisa que agora eu não vou mais desistir não. E depois que eu pensei nisso, tudo ficou mais leve, sabe? Eu acho que a leveza e a estratégia de estudo, no caso que eu usei foi do Sniper lá, foram realmente o diferencial desse último ano. Porque nos últimos anos eu não tinha nem estratégia e nem leveza. Sim, é paradoxal essa questão da leveza, assim, primeiro esse ponto. E não ter pressa, porque quando você não tem pressa, você tem mais tranquilidade, consegue estudar melhor e aí você acaba indo mais rápido. Pois Incrível é, isso, não é? pois é. Que quanto mais você tem pressa, mais desespero, parece que não flui. Você fica só focado nisso e para ontem e acaba que não flui, É muita não aprende tão ansiedade, bem. né? E para você estudar, você precisa ter uma mente tranquila. Eu lembro que eu sempre comentava com o pessoal que, assim, a parte difícil de estudar é porque o teu emocional tá no meio da coisa. Então, por exemplo, se você sentar na cadeira para estudar e você não tiver muito bem da cabeça no dia, às vezes não flui nada, sabe? Então, o estudo ele não tem só esse elemento que você precisa aprender aquilo que você precisa aprender. Você precisa ter uma organização interna que te permita se aproximar dos estudos de maneira que tudo possa fluir. É difícil pensar isso, é difícil chegar nesse raciocínio, porque a gente sempre quer tudo para ontem. Então, a primeira coisa é ver que estudar não é tão ruim, não é? Eu acho que pensar assim, estudar não é tão ruim, passar mais um ano estudando não é o fim do mundo. E aí, quando você entende isso, aí vai para esse lado da tranquilidade, de se precisar estudar mais um ano, tá tudo bem. E aí acaba que, como você não tem tanta essa pressão nos ombros, acaba que você estuda melhor, aprende melhor. É, esse ponto realmente é um ponto muito delicado, né? De ter que ficar mais um ano estudando. Porque, assim, para quem só estuda, isso é um pesadelo. Acho que você deve escutar muito isso. E, assim, quando você tem outras coisas correndo na sua vida, né? Hum, Isso ajuda, realmente. Ajuda porque quem normalmente só estuda tá obcecado com aquilo, tá quase sempre fazendo só aquilo na vida, sabe? Só tem aquilo de projeto na vida, que era uma das coisas que eu tava. Esse, inclusive, talvez tenha sido um pouco do meu erro, né? Porque estudo para mim era tudo e eu não pensava muito em outras coisas. Esse ano que eu fiquei mais tranquilo, que eu te disse, foi um ano assim que eu realmente estudei muito, que eu tava focado, só que internamente eu não sei te explicar o que aconteceu, porque isso é uma coisa muito pessoal, sabe, de cada um. Eu não posso dizer, fica tranquilo aí, que meu Deus do céu. Mas dentro de mim eu consegui encontrar essa leveza, sabe, de passar mais tempo. E, por exemplo, é, se eu precisasse ficar mais um ano estudando, eu ia ficar chateado. Ia, uhum. mas eu ia estudar. Ia estudar com vontade. Você chegou a fazer outras coisas além de estudar? Então, nesse ano de 2022 é o que eu te falei, né? Foi meio que um erro. Eu basicamente só estudei esse ano de 2022. Ahn, por exemplo, mas eu gostava muito de ler, né? Eu gostava muito de ler. Estudar, sim, foi o foco principal. Eu pensei em arrumar um emprego durante um tempo, só que eu não consegui, eu não consegui por aqui, porque eu queria um emprego que não tomasse assim o dia inteiro, né? Porque senão fica complicado para eu estudar. E por aqui é muito difícil encontrar isso, né? Por aqui é muito difícil encontrar isso. Quase todos os empregos é período integral. E se eu entrasse num desse, eu ia basicamente ferrar minha organização dos estudos. Então, eu estava assim, ainda pensando, o que eu vou fazer a respeito disso? E, assim,
a minha aprovação chegou antes de eu ter que decidir isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Sim. Tá, e aí o segundo ponto que você falou foi estratégia. Então, estudar com estratégia que envolve, por exemplo, provas antigas, analisar erros em provas, remover, né, Entender o que é preencher relevante para a lacunas. prova. Sim, então me conta mais aí. Tá, eu falei que você tem que estudar tudo, e de fato, é importante isso. Só que não é porque você tem que estudar tudo que você vai estudar tudo igual. Então, por exemplo, para quem vai fazer prova do Enem, não adianta você ficar se matando de estudar física, achando que física é tão importante quanto matemática, que não é. Uhum. Física nunca vai te dar uma pontuação que nem matemática. E mesmo dentro de natureza, biologia e química são matérias que são mais fáceis. E assim, creio eu que o TRI valoriza mais porque o pessoal tende a acertar mais. Isso. Então, física, você tem que saber? Claro que tem, né? Só que você não vai dar a importância de física que você, por exemplo, dá para matemática. Você não vai ir para a prova, por exemplo, pensando que você vai acertar tudo de física e errar tudo de biologia. Não, não pode ser assim. Biologia, pelo menos na parte de natureza, tem que ser o principal, seguido de química e seguido de física. E a mesma coisa para ciências humanas, né? Geografia e história lá no topo. Filosofia e sociologia, importante? É. Nem sempre você precisa do conteúdo para poder responder essas questões, porque algumas questões vêm bem interpretativas, mas você tem que saber um pouco. Então, a estratégia é essa. Primeiro, você entender o que é mais importante para a tua prova. Isso vai para qualquer vestibular. Por exemplo, aqui no caso, eu também ia fazer o FT, né? Olha o tanto que é engraçado isso. Aqui na UFT, matemática só tem 8 questões e só vale 2 pontos. Ciência da natureza, eu não lembro quantas questões é, acho que é 21, é 24 questões, sendo que cada questão de ciência da natureza vale 4 pontos. Então você já pega, por exemplo, a diferença. A estratégia para você passar na UFT é diferente da estratégia para você passar no Enem. Ciências da natureza vale muito mais que matemática na UFT. Já no Enem, não é bem isso. Então você vai ter que estudar baseado no que é mais importante para a tua prova. Por exemplo, quando eu pegava a prova antiga para fazer, eu não pegava assim, olha, eu imprimi aqui a prova da FUVEST e agora eu vou fazer a prova da FUVEST inteira, do início ao fim. Não é bem, eu não fazia bem assim. Eu fiz uma coisa que eu lembro que você até falou, que é tipo. Prova como lista. Isso mesmo. Eu pegava, por exemplo, várias provas, por exemplo, 2 provas, por exemplo, da FUVEST, nesse dia que eu queria fazer, de biologia, né? Isso dava o Uhum. quê? Mais ou menos 20 questões de biologia. Isso, vários assuntos variados, sabe? Servia como lista sniper, você revisava bastante coisa. O que você não, o que você sabia e que não precisava revisar, deixa para lá. Pega o que você acha que ou que você não sabe, ou que você teve mais dificuldade e foca naquilo. Usei o estuda.com para isso e algumas provas eu realmente imprimi e fiz porque eu achava que ficava melhor fazendo papel mesmo. Sim, é daí que veio a lista sniper, dessa ideia de fazer, por exemplo, FUVEST 2010, 2011 biologia ou Uhum. história, que E é eu fazia, incrível por isso. exemplo, eu fazia isso, por exemplo, para as matérias quase tudo, né? Então, matemática eu sempre fazia física e química junto, sempre tentava fazer física e química junto, então eu pegava 2, 3 provas e respondia. Geografia e história eu também sempre fazia junto, sempre tentando relacionar conteúdos que talvez tenham alguma proximidade, sabe? Por exemplo, nem sempre você vai conseguir relacionar história e geografia, né? Não tem como. Mas tem vezes que esses conteúdos se cruzam? Sim. E quando eles se cruzam, é importante você conseguir relacionar as duas coisas. Porque o Enem, ele cobra isso, sabe? Ele cobra essa interdisciplinaridade e também fortalece. Eu acho que fica mais difícil para você esquecer o conteúdo quando você faz esse tipo de coisa. Pelo menos da minha parte, eu sentia que eu aprendia muito mais, eu memorizava muito mais, porque isso também é outra coisa, né? A questão da memorização. Eu sempre tentei entender muito o porquê das coisas, sabe? Sempre tentava procurar várias informações que eu podia ligar uma coisa a outra, que é como se eu formasse uma teia assim de conhecimento, né? E quando você lembra de uma informação, você já puxa outra informação, que puxa outra informação, que puxa outra informação, e a partir daí parece assim que
fica muito mais difícil você esquecer. Porque às vezes você pega uma coisa assim, e é uma coisa assim muito isolada, que você não sabe onde é que aquilo se insere no conteúdo, você não sabe, por exemplo, para que aquilo serve direito. Aí fica meio perdido, né? Fica meio na decoreba mesmo. E tem coisas que vão ser assim no vestibular, infelizmente. Tem coisas que é pura decoreba mesmo. Mas, Sim. mas quando você consegue relacionar as coisas, entender o porquê de algumas coisas, a memória, a memorização, ela parece que é muito mais potente desse jeito. Pelo menos para mim, eu sempre senti desse jeito. Aham, ou seja, você está explicando da ideia de, tipo, um mapa mental na sua cabeça, assim. Você Sim, tá organizar o tudo. conteúdo na tua cabeça. Isso, tá tudo interrelacionado. Aí, várias informações vão ter a basezinha de onde veio, tipo, o tronco principal. Mas uma ou outra coisa, tudo bem, é decorebinha, né? Como você falou. Infelizmente. Aí eu Mas usava são o Anki, né? poucas. Usava o Anki para essas Isso. decorebinhas. Aham. E aí você criava os cartões no Anki durante esses exercícios ou enquanto você estava aprendendo o assunto, como era? Então, como esse ano que eu comecei a fazer prova, eu já estava assim, em fase 3 de muita coisa, então era basicamente eu pegava uma questão de uma prova, eu via, isso daqui eu não. É complicado eu lembrar. Essa questão aqui é pura decoreba. Eu fazia flashcard no Anki daquela questão. Porque era uma questão que era pura decoreba, sabe? Então, é questão de eu ficar revisando isso aqui com frequência. E se cair na prova, eu vou saber. Então eu criava os flashcards no Anki dessas coisas mais decorebinhas mesmo. Biologia, por exemplo, ajudou demais. Eu acho que o Anki para biologia é indispensável. Porque, por exemplo, tem tanta coisa para lembrar. O conteúdo de biologia do ensino médio, às vezes eu penso que é quase infinito. Porque é muita coisa. É muita coisa. Por exemplo, quando você, por exemplo, já estuda muita coisa, tipo é, botânica, evolução, genética, ecologia, só esses 4 conteúdinhos aí, meu Deus do céu, já dá uma coisa absurda. Que o Enem cobra quase tudo disso daí. E é muito nome, é muito detalhe. Então, decoreba. Anki, flashcard, vai fazendo. E Se aí você conseguir foi. interrelacionar as coisas, interrelacione. Se não, Sim, sim. E aí você foi evoluindo, então, fazendo isso aí, provas, preenchendo lacunas, Anki, mantendo a tranquilidade, aí chegou no Enem e foi tudo bem. primeiro dia do Enem eu fui muito bem. Fui muito bem. Eu realmente fiz a prova do jeito que eu queria fazer. Me saí muito bem. Acertei 75 questões no total. 40 de ciências humanas e 35 de linguagens. A redação, ó, pra você ver como a prova antiga é boa. Eu peguei uma prova da Unesp, eu acho que foi 2014 ou 2015. E lá estava falando de uma questão de demarcação de território de povos tradicionais. No dia seguinte estava lá, do tema da redação. Um dia antes que eu estava fazendo. Eu sei que todo mundo falava, gente, não estudo na semana da prova, só que eu não aguentei. Não, eu vou fazer pelo menos essa provinha aqui de História e Geografia hoje, e aí acaba, né? Acaba, algo bem leve. Aí peguei a prova, encontrei essa questão, eu pensei, isso aqui é importante. Eu vou dar uma lida nisso daqui. Aí eu li, circulei, até pesquisei um pouquinho na internet. Quando eu cheguei no outro dia, eu tava lá, cara. Sabe? Na hora que eu vi o tema da redação, eu comecei a sorrir. Porque eu tinha pegado aquilo um dia antes, sabe? Então eu já tinha argumento para pôr. Para mim foi um tema muito de boa. No segundo dia de prova, aqui é que eu acho que eu não fui muito bem. Tipo, eu fui bem. Eu não fui tão bem quanto eu queria ir, né? Porque eu fiquei muito nervoso pro segundo dia de prova. Fiquei muito nervoso, eu não vou mentir. Fiquei muito nervoso e eu acho que meu rendimento caiu no segundo dia de prova. Eu acertei, por exemplo, 31 questões em ciências da natureza e 32 em matemática. Certo? E eu, por causa disso, pra você ter uma ideia, nos, tanto nas provas quanto nos simulados que eu fazia, eu normalmente tinha um aproveitamento de 35 questões de matemática, 36. Quando a prova era um pouquinho mais fácil, subia para 38.
às vezes até 40. Só que chegou no dia, eu fiquei realmente assim muito nervoso. Parece que o meu raciocínio estava lento, eu não estava conseguindo fazer eu caí, por exemplo, em um monte de um monte de pegadinha da prova, eu caí, sabe? Eu fiz quase todas as questões de matemática e errei um monte porque eu caí em pegadinha. Então, assim, para mim esse segundo dia foi um pouco difícil por causa disso. O meu rendimento eu senti que caiu. Eu acho que dava para eu ter feito uma prova melhor. Eu saí muito chateado do segundo dia de prova por causa disso. E eu tava pensando que não ia dar pra eu passar, sabe? Eu tava aceitando já. Inclusive, em janeiro eu já tava até fazendo prova da FUVEST, pra você ter uma ideia. Eu já tava estudando já, tranquilamente. E aqui vai, eu acho que a dica final, que é tipo assim, se você tá fazendo Enem, cara, e você não obteve, assim, uma média de acertos, assim, que você considera legal, porque eu queria ter feito 38 questões, sabe, 40, queria ter destruído a prova, basicamente, para poder ter aquela certeza. Se você está fazendo uma prova tipo Enem, o TRI conta muito. E o meu TRI foi muito bom. Foi muito bom, por isso que eu passei. Mesmo não tendo acertado muitas questões. Certo? Eu fiquei com mais ou menos 820 em matemática, acertando isso, e fiquei com 710 em ciências da natureza. Certo? Uau, sim. Então, o meu TRI foi ótimo. Eu acho que, na verdade, ciência da natureza estava normal, porque eu vi que o pessoal achou muito difícil essa prova. Eu também achei uma prova mais difícil, né? E para você ter uma ideia, nessa prova, seguindo aquela estratégia que eu estava falando para você mais cedo, por exemplo, física eu só respondi as questões teóricas, sabe? Só fiz uma questão de cálculo de física, e graças a Deus eu fiz isso, porque depois eu estava vendo os professores comentando, eles disseram, realmente, as questões de cálculo vieram num nível mais avançado. Então, assim, não ia valorizar muito, mesmo se eu tivesse perdido meu tempo tentando fazer. Minha nota não ia subir muito por ter acertado aquelas questões. Minha estratégia de prova para a natureza sempre foi catar todas as teóricas e ir respondendo as de cálculo com base no nível de dificuldade delas. E foi o que eu fiz. Assim, poderia ter feito melhor? Poderia. E realmente eu fui bem também nas questões teóricas. Fui bem nas questões teóricas. Poderia ter ido melhor? Poderia. Mas foi o suficiente dessa vez. Perfeito. E aí saiu o resultado, foi a maior festa. E eu não estava esperando passar, né? Então para mim foi uma surpresa enorme. Eu fiquei assim muito aliviado, muito aliviado. E assim, uma coisa que eu quero até dizer para quem tá nessa é que tipo assim, a recepção que eu recebi aqui na UFMA, minhas aulas começam segundo, mas a gente já teve algumas coisinhas aí, é que toda a festa da aprovação lava a alma, sabe, de todo o sofrimento que você possa ter passado ao longo aí de cursinho, de estudado em casa. É muito bom. É muito bom. E depois que eu caiu essa ficha assim, eu pensava, eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo. Antes eu ficava pensando assim, eu faria tudo de novo? Tá louco? Eu não quero passar por isso de novo, não. Mas a festa foi tão boa, a gente foi tão bem recebido por aqui. E assim, é tanta gente falando com a gente, parabenizando, tratando a gente bem. É uma festa assim tão você inserido no mundo da faculdade é maravilhoso aqui, a UFMA aqui. A UFMA aqui da minha cidade é maravilhosa. Graças a Deus eu tenho essa oportunidade de poder estudar aqui. Que valeu a pena. Valeu, valeu a pena demais. Olha só, perfeito. E qual que é o seu Instagram para as pessoas seguirem? Meu Instagram é @igorg, com 2 Os e com 2 Gs. Certo. E uma última pergunta, foi bom fazer o sniper de questões? Eu adorei. Eu adorei. Eu recomendei para todo mundo, né, ao longo do ano que eu fiz. Eu sempre te admirei bastante. Não sei se isso tem algum peso na minha recomendação, mas eu sempre te achei assim muito leve, sabe?
muito didática e você também é muito objetiva lá no Sniper, né? Você mostra o porquê das coisas. A live com o pessoal que já passou ajuda bastante também, porque é muita gente ali fazendo esse mesmo método que você ensina pra gente. E a gente, o fórum ali é maravilhoso também, a comunidade que você criou lá no Circle. Eu, por exemplo, depois eu não participei muito das lives, eu participei de algumas lives, só que quando eu vi que começou a encher de muita gente, aí não, eu vou postar minhas dúvidas lá. Todo mundo me respondia super bem, todas as dúvidas que eu tinha, eu fui atendido lá pelo fórum mesmo, e eu gostei, eu recomendo demais. Especialmente para quem está começando, porque assim, você não precisa passar 5 anos estudando para poder passar medicina, né? Se eu soubesse de muita coisa que eu aprendi no Sniper ao longo desse ano anteriormente, eu teria economizado acho que 1 ou 2 anos, certo? Porque assim, eu fiquei parado por um tempo e aí é meio complicado realmente a gente voltar. Eu não vou mentir que isso realmente é um pouco complicado para quem está parado e está voltando a estudar. Mas, por exemplo, economizar coisa de 1 a 2 anos é muita coisa. Então, eu recomendo para todo mundo que está perdido, quer começar a estudar em casa, ter mais autonomia no estudo, sair daquela mesmice do cursinho, né, de ir lá assistir aula, seguir a turma, às vezes assistir aula, por exemplo, de coisa que não é muito relevante para a prova, ou tá assistindo aula de coisa que você já sabe, quando você poderia estar fazendo outras coisas. Perfeito. Bom, então, muito obrigada, Igor, pela entrevista e parabéns de novo pela sua aprovação. Que legal que lá é a maior festa de recepção e, assim, muito merecido, com toda a dedicação, estratégia e que deu tudo certo. Eu que agradeço, Suzane. Um prazer conversar com você. Prazer também e obrigada pelo que você falou do Sniper. Fico muito feliz que foi bom para você, foi útil, que você mandava suas dúvidas lá e as monitoras respondiam. Tudo certinho, do jeito que tem que ser. Se você quiser ver o e-book com os assuntos que mais caem no Enem de graça, clique no link na descrição. É um match da TRI e incidência de matemática no Enem com a super estratégia de como estudá-los.